Nós somos o círculo. Um círculo só. Um círculo só. Um círculo só. Um círculo só. Quando nós contemplamos a manifestação, e contemplar deveria ser uma ocupação bastante frequente de cultivadores espirituais, porque quando nós não contemplamos, nós não percebemos a realidade de maneira mais profunda. Quando nós não contemplamos, nós ficamos sempre à mercê da projeção dos nossos sentidos, porque contemplar quer dizer estar com o templo. Contemplar quer dizer se recolher para a morada interior e a partir daí observar a realidade. Então, contemplação não é só um ato de concentração, mas especialmente é um ato de investigação. Então, quando nós contemplamos a experiência manifesta, e se nós contemplamos, claro, a partir de nós mesmos, nós podemos observar 3 elementos bem básicos. 3 elementos bem básicos. Nós observamos que existe algo que está ciente de. Tem alguém consciente da experiência aqui. Então, tem aquilo do qual este ente está consciente. Tem um eu, tem o outro. Esse eu é o aspecto subjetivo sempre da experiência. E, na nossa condição, nós só percebemos um aspecto bem limitado desse sujeito, correto? Um aspecto bem limitado que é ao que está circunscrito o nosso senso de ser. Compreende? Ser amplo, ilimitado, sem fronteira. Eu, um foco do ser. Esse foco ele pode ser mais amplo, esse foco pode ser mais limitado, mais específico, mas o problema não está aí. O nosso problema não está na existência do eu. O nosso problema está em que esse foco esteja fixo, preso num ponto apenas. Mas ok. A despeito da limitação, a limitação não consegue destruir o que é real. Então você continua experimentando o aspecto subjetivo da experiência. Então tem o aspecto objetivo da experiência, o objeto dessa consciência, que é a substância. Que a consciência é imaterial, o sujeito é sempre imaterial. O sujeito está sempre um passo atrás, está sempre um nível mais para dentro. Vocês já contemplaram isso? Vocês já investigaram a si mesmos, camada por camada, em busca desse eu? Porque cultivo espiritual, cultivo psíquico, cultivo físico, são outras coisas, mas cultivo espiritual tem a ver única e exclusivamente com esse eu. Tem a ver com consciência, tem a ver com mente. Cultivo espiritual é investigar a natureza, a origem, a raiz, o que é esse eu. E se você investiga, você vai perceber que sempre esse eu que é o sujeito é algo imaterial. Em relação ao objeto observado. O objeto observado, então, é o que a gente chama de substância, né? Que a gente já tem 2 elementos, consciência e substância. Isso é verdade na esfera do indivíduo. Mas como tudo é fractal, e um axioma oculto muito antigo é exatamente esse, de que Adão é a imagem e reflexo de Adam Kadmon, ou seja, a imagem do universo está impressa no homem material. Daí que, horas, há um sujeito cósmico e há a substância cósmica.
A questão é que, na nossa experiência, essas coisas parecem separadas. Porque o senso de ser, que, quando a gente fala de senso de ser, então, localizado, nós chamamos isso de eu. Então, esse senso de eu, ele está circunscrito, fixo, cristalizado num ponto. E a partir daí, então, tudo que não é esse ponto passa a ser o outro separado. E isso não é verdade, isso não é verdade na experiência real. Isso é a nossa ilusão. É daí que vem o nosso sofrimento, na verdade. Porque sem essa percepção distorcida, não faria sentido nós reagirmos com apego e aversão, apego e aversão, apego e aversão. A partir do qual, então, surgem todos os nossos outros problemas, né? Todas as outras emoções distorcidas e pensamentos distorcidos que nos levam a ações distorcidas que vão criar nosso sofrimento. Então, nós temos esses dois elementos que nós observamos. Mas existe alguma coisa interagindo aqui. Mesmo na nossa experiência, na nossa percepção separada, essas coisas estão em constante interação. Não é verdade? Você está sempre interagindo com o outro. Você já reparou nisso? Que essa solidão, a solidão, que é fruto de uma percepção de si separada, ela é uma grande farsa. Eu e outro são inseparáveis. Inseparáveis. Não existe tal coisa como ficar sozinho na perspectiva do eu separado. Sempre que você está consciente de algo, você está acompanhado. Tem você e seu corpo, tem você e seu pensamento, tem você e sua imaginação, tem você e sua emoção. Tem você e o espaço onde você se encontra. Percebe? Eu e outros são inseparáveis. E há interação entre essas coisas. Esse é o terceiro elemento. A isso a gente chama de energia. Se você quiser colocar essa palavra. Metafisicamente ela é apropriada, né? Porque a energia é aquela coisa que, em relação à matéria, ela é mais sutil, em relação à consciência é mais grosseiro. E a energia é exatamente esse elo de ligação entre o espírito e a matéria. É claro que aqui a gente não precisa compreender matéria simplesmente como uma matéria grosseira. Na perspectiva oculta, matéria é substância em todos os seus níveis. O nível mais sutil é o que a gente chama de akasha, né? A próprio espaço. Então, entre consciência e substância, há essa interação contínua que no universo manifesto é energia. Essa palavra também recebe o nome de forrato, eletricidade cósmica, e em ocultismo ela tem um nome também muito especial, vontade. Vontade. Vontade no seu nível consciente, desejo no seu nível semiconsciente ou inconsciente, como pode ser o nível instintivo. Mas é energia. Ou seja, o ocultismo diz, todo átomo está consciente. Todo átomo é consciente. Pode não ser consciente no seu nível. No nível como você, enquanto um ser humano, experimenta a consciência. Mas o universo é consciente. Claro, porque esse sujeito não está limitado a esse ponto. Consegue compreender o que eu estou tentando transmitir aqui para vocês? Você tem a impressão de que o eu é uma coisa particular, localizada no tempo e no espaço, numa fração do tempo e do espaço. Você acredita nesse momento que o eu está preso aí nesse corpo. E por isso é muito fácil para você supor que o sofá não está consciente.
A parede não está consciente. A garrafa não está consciente. Não tem consciência em nada, porque eu só experimento o eu limitado aqui, nesse ponto do tempo e do espaço. Você não tem nem como provar que o outro ser humano é consciente realmente. Para todos os fins, você supõe, mas você não consegue experimentar isso de forma empírica. Compreende? Essa é a ilusão. Essa é a prisão. Não é outra. Não é a prisão num planeta, não é a prisão no corpo, não é a prisão aqui, ali. A sua prisão é uma prisão conceitual, é uma prisão de percepção. E a não ser que você comece a investigar e a questionar essas suas premissas, bom, você vai continuar reproduzindo mundos em que você experimenta os resultados dessas premissas. Então é preciso que você comece a pensar nesse esquema. O universo, toda a experiência, o universo tem o seu elemento subjetivo, tem o seu elemento objetivo e tem a energia que conecta essas duas coisas que no período da manifestação parecem estar separadas. E você não precisa necessariamente ser versado em todas as filosofias antigas para você entender isso. Quer ver? Eu vou lhe dar uma forma muito simples. Você experimenta, normalmente, 3 estágios de consciência, correto? Durante o período de 24 horas. Você consegue me apontar quais são esses 3 grandes estados de consciência que você experimenta no período de 24 horas? Tem a ver com vigília, sono. Isso, exatamente. Exatamente. Você experimenta vigília. O que marca a sua experiência de vigília? Está acordado durante o dia, interagindo. Sim, tudo bem. Então, estar acordado, interagindo, implica num quê? Eu e o outro. Exatamente. Eu e outro é bem distinto quando você está acordado, certo? Sim. Você é você, a cadeira é a cadeira, o gato é o gato, o celular é o celular, a parede é a parede, e essas coisas não se misturam. Quando isso se mistura, como é que você chama? União, atrito. Não. Quando você não sabe que você, que a parede é a parede, como é que você chama isso? Sonho? Não, no nível de vigília. Confusão, delírio, inconsciência. Não é inconsciência, porque inconsciência implica na ausência de sujeito e objeto. Não, quando essas coisas se misturam no nível de vigília, se chama de alucinação, delírio, loucura. Por quê? Porque o mote do nível de vigília é que essa distinção entre sujeito e objeto esteja marcada, ela seja clara. Essa é a premissa. Não quer dizer que isso precise ser assim, mas essa é a premissa. Qual é o segundo, então, o segundo estado de consciência que você experimenta? Que é o sono. Sonho. Sonho. Né? O sono é uma função do corpo biológico. Sonho é a atividade da consciência. Então, no sonho, o que marca a experiência do sonho? Sofrimento. Não tem nada a ver com sofrimento. Qual é a qualidade da experiência onírica? Ora, se na vigília, o mais marcante da vigília é que as coisas são bem definidas e separadas, qual é a grande diferença no sonho? Não é definido. Não é definido. Num sonho, uma hora você está num lugar, outra hora você está no outro. Uma hora você está vendo uma pessoa, outra hora você está vendo outra. E as cenas, elas se transformam uma na outra. Não é lógico necessariamente, e a divisão entre sujeito e objeto nem sempre é
claramente marcada. Você nunca teve experiências em que você está vendo através dos olhos de uma outra pessoa, ou você está vendo, você tem a experiência da terceira presença. Você se vê e você vê o que está acontecendo, como se você estivesse assistindo um filme. Você não tem essas experiências? Às vezes você está num corpo de um animal, às vezes você está num corpo divino, às vezes você está voando, coisas que normalmente na vigília você considera impossíveis. Ou seja, a rigidez dessa separação de sujeito-objeto que normalmente impera no nível de vigília, ela não está tão presente no nível onírico, onde existe um elemento, então, da plasticidade, onde você percebe mais claramente com que facilidade o sujeito afeta o objeto, a experiência que ele tem do objeto, compreende? No sonho, se você soubesse, se você contemplasse adequadamente, você teria a grande chave de como o processo da manifestação acontece. Por quê? Quando eu falo de substância, você imagina que eu estou falando da cadeira, você imagina que eu estou falando da mesa, você imagina que eu estou falando do corpo. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. No sonho você tem corpo? Não. Sim. Tem. No sonho você vê cadeira? Sim, vê tudo. Sim, tem objetos, não tem? Quando você acorda, onde estão essas coisas? Estavam no sonho, mas não estão mais. E onde é que está o sonho? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Que é a mesma coisa que dizer o quê? Que existia naquele momento, mas não existe mais. Não, onde? Estou falando de tempo, estou falando do aspecto espaço. Na mente. Na mente. Na mente. Na mente. Tem uma cena do livro Harry Potter, ali no último livro, em que ele morre e ele encontra o Dumbledore na estação de trem, e lá no final do diálogo deles, o Harry pergunta: diretor, isso tudo está acontecendo na minha mente? E ele diz, sim. Aí ele pergunta, então não é real? E ele responde, mas por que que isso deveria querer dizer que não é real? Porque está acontecendo na sua mente. Isso está acontecendo na mente. A experiência do sonho é a grande pista do que se trata a experiência da vigília. Então, quando a gente está falando de substância, a gente não está falando do que você percebe da substância, porque o que você percebe da substância é sempre a sua projeção mental, limitada e condicionada pela qualidade e grau de desenvolvimento dos sentidos e órgãos de sentidos que você tem à disposição naquele momento. E são todos criados karmicamente, portanto, em última instância, criados mentalmente. Compreende isso? Talvez não, mas aí vocês vão ter tempo de contemplar. Então, falamos do primeiro ponto, falamos do segundo ponto. Qual o terceiro grande estado de consciência que você experimenta nesse período de 24 horas? Sonho profundo. Sono profundo. Sono profundo, que a gente pode usar que palavra como sinônimo desse sono profundo? Não quero filosofia. Quero experiência. É quando tudo se apaga, senão tem... Eu quero uma palavra que... Inconsciência. 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 Exatamente. Esse é o sinônimo. Sinônimo para sono profundo é inconsciência. Ali você experimenta o quê? A morte? Nada, você não experimenta nada. Não tem alguém que experimenta. E aí você percebe que quando você não tem sujeito, você não tem objeto. Compreende? Agora, aqui nós precisamos, começar a soltar a confiança no que a experiência grosseira nos fala, e a gente precisa confiar, no relato dos místicos e meditadores, os ocultistas, porque aqui nós começamos a penetrar nas regiões ocultas da vida.
O que acontece ali? O que existe ali? Será que é um nada mesmo? Ou se, como a gente consegue perceber pelo nível de experiência do sonho e de vigília, a nossa percepção daquilo é limitada pelo desenvolvimento e grau de qualidade da nossa mente, sentidos e órgãos de sentidos. Então, o que os místicos nos falam sobre esse terceiro estado é que, na verdade, ele nos parece uma grande escuridão, porque, na verdade, ele é uma grande luz. E que é o fato de nosso apego, nosso vício, nossa limitação à experiência separada, ser tão grande, que quando a gente adentra essa região da união, onde sujeito e objeto não são separados, a gente simplesmente não consegue manter consciência daquilo. Algo em nós experimenta aquilo. Algo em nós, o eu, experimenta aquilo. Conscientemente. Mas não consegue, normalmente, traduzir isso para o nível astral, ou o nível onírico, e nem para o nível físico, cerebral. Não é que não haja experiência daquilo, é que não há registro daquela experiência, compreende? Porque ali é o domínio da experiência do que nós chamamos de eu superior, eu interno, ou o corpo causal. Né? Por isso ele é chamado também de plano causal. Então há um quarto estado. Esse quarto estado, ele não é uma coisa separada desses três, na verdade, embora ele seja referido como o quarto, ele na verdade não é uma coisa separada desses três. É apenas a consciência funcionando em qualquer um desses três planos, na totalidade desses três planos, sem o véu da ignorância. E isso a gente chama de Atma, lá no Oriente, né? Ou a gente chama de Túria, que literalmente significa o quarto, Túria. Aqui no Ocidente a gente vai chamar isso de Cristo, né? A gente vai chamar de grande espírito, enfim, a grande consciência, a sabedoria, e por aí vai. Buda, né? Enfim. Então você precisa tá vendo? Olha, eu não lhe disse que na sua própria experiência, na sua própria constituição, você tem uma pista para essas coisas? Você tem o seu nível de vigília, você tem o seu nível de sonho, você tem o nível de sono profundo. E nessas experiências você tem os elementos básicos. Os elementos básicos. Que lhe ajudam a compreender a estrutura cósmica e universal. Porque se você é um fractal disso, tudo que está aí é o mapa do grande. O pequeno é o mapa e o espelho do grande, compreende? Então lembrem desses três elementos, porque em qualquer desses planos, esses três elementos eles estão funcionando. Você tem o elemento sujeito, consciência, você tem o elemento objeto, substância, e você tem o terceiro elemento, que é a energia, o que liga essas coisas. Agora, é claro, quando eu falo que isso liga, eu estou falando que isso liga no nível da sua experiência comum, ordinária, né? Porque no nível real, essas três coisas não estão separadas. E é aí que está o nosso problema. Quando o sujeito universal ele foca num ponto do tempo e do espaço, ou seja, ele foca num ponto de si mesmo, porque essa consciência cósmica foca num ponto de si mesma. Uma vez que essa consciência cósmica é ela a própria substância. E é ela a própria energia ou o próprio movimento básico. Compreende? Se você soltar essa premissa básica da união, da unidade fundamental, você se perde completamente no seu processo de cultivo. Pelo menos espiritual. Talvez o seu cultivo até caminhe um pouco num aspecto psíquico, moral, físico, mas espiritualmente você saiu do caminho. Então contemple isso, registre isso.
consciência, substância e energia, ou força vital, ou forrato, ou eletricidade cósmica, etc., vontade, são apenas faces da mesma coisa. Isso foi alegorizado em todas as religiões como as trindades sagradas. Algumas dessas trindades são expressões mais filosóficas, dessa trindade básica. Algumas dessas trindades são expressões dos reflexos mais grosseiros dessa trindade básica em outros planos da natureza. Mas ainda assim, todas as trindades apontam para essa verdade básica, de que o mistério, isso que nós chamamos de fogo divino aqui, né? Ou a natureza búdica, ou a mente primordial, ou o Cristo cósmico, enfim. O mistério é 3 e é 1. O mistério é 3 e 1. É a triunidade. Isso é o aspecto sujeito, consciência, o aspecto objeto, que é substância, e o aspecto força ou energia. E essas coisas não são separadas. Então, quando a consciência cósmica ela foca num ponto do tempo e do espaço, ela foca simultaneamente em todos os pontos do tempo e do espaço. Isso é a mônada. Isso é a mônada, isso é o átomo espiritual. Átomo quer dizer o quê? Indivisível. Mônada quer dizer o quê? Que é a mesma coisa que dizer átomo num plano filosófico. Então compreenda isso, que você não é um pedaço do todo. Compreenda isso. Você, espiritualmente falando, você não é um pedaço do todo. Você é o todo, focando num ponto do tempo e do espaço. Você consegue apreciar como isso muda radicalmente o ponto de vista? Como isso inverte completamente o jogo das suas premissas? Quando você deixa de se perceber como uma parte do todo e sim como o todo focado num ponto de si mesmo. Se você conseguir apreciar isso, você vai entender por que em ocultismo nós não admitimos a multiplicidade do espírito. Nós nunca falamos esse espírito, aquele outro espírito, porque só há um espírito, como há uma vida, como há uma matéria, como há uma consciência. E a experiência relativa é esse focando em pontos de si mesmo, gerando a sensação de multiplicidade. Compreende isso? Então, se você compreende isso, você vai entender, então, que a sua experiência não é a experiência de um pedaço. Não é a experiência de ser um pedaço. É a experiência do todo, focando num ponto. E foco é uma palavra muito apropriada para isso, porque foco é regulável, né? Foco pode afunilar, foco pode expandir, foco pode fechar, foco pode abrir. E é perfeito e é sagrado que haja esse movimento. Então vamos lá. Horas. Se o problema não está em que a consciência foca num ponto do tempo e do espaço, se o problema não está em que esse foco, ele ora se expanda, ele ora se contraia, onde é que está o problema? Vocês conseguem? Vocês conseguem propor onde é que está o problema, então? Falta de concentração. Na identificação, apesar da identificação um foco único, sim.
Elabora mais. O que você quer dizer com isso? Achar que está limitado a um único ponto de foco, assim. Muito reduzido. Olha, mas você achar isso já não é um resultado? Você começa achando ou você chega a essa conclusão por conta de uma experiência equivocada? Eu chego à conclusão. Ah, então pronto. Então isso daí não veio primeiro. Ora, É a vamos... percepção. Percepção? Não pode ser esse o problema, né? A forma com que se percebe. A forma como que se percebe vai ser resultado da condição, né? Vamos lá, ó. Se o problema não é a consciência focar num ponto do tempo e do espaço e nem ela se mover, afunilar, expandir, contrair, expandir, onde é que surgiria problema? Tem a ver com a individualidade, de reconhecer a individualidade? Não, individualidade é o universo focando num ponto. Eu acho que é o corpo. Hã? Desculpe, tem um barulhão aqui. Ela achar que é o corpo. Não. O problema surge na mente. Ah, sim, o problema surge na mente. A gente quer saber qual é ele. Se sentir limitado. Se sentir é um resultado. Você não se sente limitado e aí você constrói uma parede em cada lado do seu corpo. Entende? Não é assim que funciona na experiência, né? Normalmente, pelo menos. Seria eu e o outro? Não. É a conceitualização. Não. Conceitualização é um grande problema, mas não é aí que começa. Estar confuso. Perceba. Ó, a resposta está na premissa. Está na premissa. Tudo de que eu estou falando aqui é movimento. O todo focando num ponto de si mesmo. Isso não é movimento? Sim. O foco expande e contrai. Isso não é movimento? Ora, se o foco contrai no nível de um átomo, isso é sagrado. Se ele foca no nível de um corpo, é sagrado. Por que vai ser um problema estar focado num corpo? Por que vai ser problema? O problema está onde, então? O que é natural? É um movimento. O movimento é natural. E o que não é natural? Resistir ao movimento. Resistir ao movimento. É quando você resiste ao movimento. É quando você se agarra num ponto e pronto. Isso aqui é a verdade. Acabou. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Agora deixa eu lhe perguntar, alguma vez você já venceu o movimento? Na sua experiência, alguma vez você já venceu o movimento? Não. Não. Você para o tempo? Você não para o tempo. Percebe? O movimento acontece a despeito da sua projeção. A despeito do que você acha sobre a impermanência. Agora, o que sobra para você, então? O que sobra para você? Quando você resiste ao movimento? Aceitando. Não, quando você resiste ao sofrimento, o que acontece com você? Sofre. Você sofre. Aí onde está a sua escolha?
diante do movimento inexorável, ou você resiste e você é atropelado por ele, ou você aceita e você flui. Porque é a sua natureza. Parece que a vida está fazendo alguma coisa com você. Não parece? Parece. Você, por conta de você estar nesse momento focado num ponto do tempo e do espaço, acreditando que você é essa pessoa, com essa história, com esse quadro de limitação, que é separado de todo o resto, parece que você é a vítima continuamente do que lhe acontece, né? Verdade. Ai, aconteceu tal coisa comigo, fulano fez tal coisa comigo, e a vida que não me... e Deus que não sei o quê, e o fulano que não sei o quê. Agora, se você é um cultivador espiritual, cujo trabalho básico é estar contemplando dia a dia, investigando dia a dia, portanto, relembrando dia a dia desses princípios bem básicos da experiência, eu lhe pergunto, quem está fazendo o que com você? Quem é que está fazendo o que com você? Eu mesmo. E isso que é a substância do que lhe acontece, é a substância de quem? Minha. Sua. E por que assume a forma que assume? Que eu não estou acolhendo. Porque eu estou resistindo. Porque você também é a energia, você também é a energia que liga o aspecto sujeito ao objeto. É você que molda a substância na forma que ela tem, porque você também é essa energia. Você não é só o sujeito que experimenta, você não é o objeto experimentado. Você também é a energia que molda o objeto da maneira exata como esse sujeito está experimentando. Você é toda a sua experiência, você é a totalidade da sua experiência. Então, quando lá em cima do monte, Deus diz para Moisés, não terás outros deuses diante de mim? E Deus era esse, falando com Moisés. Deus interno. O que de fato era esse Deus? Percebe? Então, dever de casa, contemple os 10 mandamentos a partir dessa perspectiva. Contemple o que isso vai querer dizer agora, quando a vida não acontece para mim, comigo, como eu sendo uma vítima da vida. Quando Deus não é uma força extemporânea externa a mim, o que aquelas palavras vão querer dizer agora? Mesmo meio mal traduzidas como possam ser. Esse é um preâmbulo necessário para a gente falar sobre elementais. A minha ideia era conversar sobre elementais com vocês hoje, mas esse é um preâmbulo necessário porque, como eu já venho falando há algum tempo, a gente precisa sempre voltar nas premissas, né? Precisa relembrar os pontos básicos. E eu percebo que vocês ainda não estão fazendo esse trabalho. Vocês ainda não assumiram a responsabilidade de aprender o alfabeto. Como vocês esperam, em algum momento, ler um livro de histórias que seja, se vocês não dominam o alfabeto básico? Como vocês pretendem ler as páginas ocultas da vida quando vocês não dominam o alfabeto básico dessa linguagem? A educação espiritual de vocês, ela não pode jamais ser delegada a outro.
A instrução espiritual, sim, ela está sempre a cargo de um irmão mais velho, de uma irmã mais velha. Mas a sua educação, a sua formação interior é sua responsabilidade única e exclusiva. E se para você está tudo bem limitar a sua experiência nessa encarnação a esse nível ordinário e grosseiro de experiência, ótimo. Não temos nenhum problema. Eu só estava trabalhando sob a impressão de que não era bem isso que vocês queriam da vida apenas. Mas se isso lhe satisfaz, por mim está muito bem. Agora, se isso não lhe satisfaz e vocês pretendem incluir no seu foco de experiência algo mais do que essa pobreza intelectual, essa pobreza objetiva de experiência, né, física, então vocês precisam desenvolver não somente os sentidos, não somente a forma, vocês precisam desenvolver a mente, a capacidade da mente de formular outros níveis de realidade, porque é a mente que abre a porta. Antes que você crie o karma para ter os sentidos e a forma que vai lhe permitir, então, usar esses sentidos, antes disso, você precisa da mente que abre a porta. Você precisa da premissa, a não ser que você seja capaz de, primeiro, com a mente, vislumbrar a possibilidade de tal realidade e se familiarizar com ela mentalmente, você não cria os sentidos, você não desenvolve os sentidos que estão aí em potencial apenas, em germe, em semente. E o veículo de experiência para você interagir com essas realidades. Contemple sobre isso. Então, eu espero que daqui para a próxima semana vocês mantenham vivo na mente a contemplação desses elementos básicos. E isso não é um exercício intelectual exaustivo. Isso é simplesmente presença, cultivar a presença. Eu, no que eu estou pensando, eu, outro. E a energia que cria a interação entre eu e outro. A ponte que se estabelece aqui. Como minha vontade é o link, que está continuamente moldando essa substância básica na forma de pessoas, situações, coisas, sensações, pensamentos, emoções. Essa substância básica é luz pura. Esse sujeito básico é luz pura. E essa vontade básica é luz pura. E, no entanto, a luz pura nos aparece com essa aparência grosseira, pesada, opaca, limitada. Você precisa começar a contemplar para que você ache o nó onde você destrava esse processo. Onde você flexibiliza a sua mente para começar a colapsar realidades diferentes, mais adequadas com seus propósitos de experiência. Então, contemple isso. E aí a gente pode conversar, né, então, sobre o tema que era original dessa conversa num outro momento. Tá? Se vocês tiverem perguntas, o espaço está aberto. No momento de contemplação qualquer, assim, pensando sobre essas coisas, pensar sobre isso forrar, para mim é muito mais complicado, assim. Tipo, pensar em substância, pensar em consciência, mas essa energia entre essas duas coisas, eu ainda tenho um pouco de dificuldade, assim, sobre o que seria isso. Vontade. Intenção. É só... Você está mexendo sua mão. O que é que liga você, enquanto sujeito da experiência, e o objeto? Por que sua mão mexe? Porque eu dou o comando para essa mão mexer. Esse comando, ele está sendo consciente? Sim. É? Não. Completamente Não. consciente? Completamente não.
Não. Então não é vontade pura. Ou é desejo, ou é força instintiva. E aí você começa a observar a sua vida. Quanto do movimento que você cria é automatismo, quanto disso é desejo, né? Que é o quê? Intenção semiconsciente. E quanto disso é vontade? De onde parte? Não há um julgamento sobre a energia, porque ela é sempre neutra. Ela é sempre neutra. A qualidade da energia, ela sempre vai depender de onde está o sujeito. Qual o ponto vibratório do sujeito? Onde é que está o seu senso de eu? Porque dependendo de onde está o seu senso de eu, é que você vai ter um elemento ou outro disso. E compreenda que não há nada de fundamentalmente errado com qualquer fase da energia. Porque, obviamente, que nós precisamos dessa energia automatizada. Afinal de contas, seria um desastre se a gente tivesse que comandar o corpo conscientemente para ele respirar toda vez. Entende? Sim. Mas isso é, digamos, subconsciente para nós. E não para as pequenas vidas que são responsáveis por fazer esse movimento. Entende? Você não é o seu corpo. Enquanto individualidade, você não é o seu corpo. Enquanto universalidade, você é tudo. Consegue compreender isso? Porque se você já esqueceu da premissa básica, fica muito difícil. Se você lembrar da premissa básica, você vai entender essa bivalência muito simplesmente. Enquanto Brahman, enquanto realidade absoluta, não há nada que não seja você. Você é o todo. Enquanto individualidade, ou seja, enquanto átomo espiritual, você é esse todo focado num ponto do tempo e do espaço. E esse ponto sempre será um ponto. Não importa que esse ponto seja um universo, ele sempre será um ponto se comparado com todo o resto. Porque o que é o imensurável grande comparado com o infinitamente grande? O que é um tempo tão longo que eu não posso contar comparado com a atemporalidade? Aqui você precisa voar alto. Aqui você precisa ter flexibilizado sua mente para voar alto. Para abrir as asas. De pá a pá. Então, enquanto átomo espiritual, enquanto individualidade, que não é a personalidade, individualidade, não importa quão amplo seja o foco, ele sempre será um ponto se comparado com o todo. E não importa quão pequeno ele seja, ele sempre será imensurável. Imensurável, se comparado com o que está mais contraído ainda. Senão, não seria absoluto, né? Se houvesse um limite em qualquer direção para aquilo, para o mistério, não seria absoluto. Então, enquanto individualidade, e nesse momento o seu trabalho é esse. Nesse momento, o seu trabalho é acordar para o nível do que você é nesse plano do átomo espiritual. Nesse plano da verdadeira individualidade, compreende? Você precisa se livrar da ilusão, do encanto, do feitiço de Maia, que lhe faz continuamente se confundir com o veículo que você usa para experimentar a realidade.
com todos os agregados que compõem esse veículo, né? Porque esse veículo não é só físico, ele é psicofísico. Então, seu trabalho agora é esse. Seu trabalho é realizar o que você é nesse nível que nós chamamos aí de individualidade, ou a alma humana, ou o átomo espiritual, a mônada, enfim. Seu trabalho é primeiramente esse. É claro que a força que você faz para chegar nesse nível é sempre mirando no todo. Sempre você aspira ao todo. Por isso que o exercício da compaixão é uma condição sine qua non para a realização espiritual. Porque esse movimento de se identificar cada vez mais amplamente com a sua família humana e a teia infinita de seres sencientes é o movimento na direção do todo. É a transcendência do eu pessoal e a identificação com o eu universal. Mas a primeira grande conquista espiritual que você vai alcançar, conquista espiritual. Conquista psíquica é outra coisa. A primeira grande conquista espiritual que você vai alcançar nesse caminho é primeiramente se realizar no nível da individualidade. Mas a sua aspiração ela vai na direção sempre do todo. Ela vai sempre na direção do todo. E nesse nível da individualidade, você não é o seu corpo. Você não é os vários átomos que compõem seu corpo. Compreende? Embora eles existam em você. Né? Mas você não é eles. Apenas eles. Mais alguma questão? Senão, nós podemos concluir. Ani Maritu. Ani Maritu. Ani Maritu.